O Rio Grande do Norte está em chamas. Com cerca de 40 municípios atingidos pela violência do crime organizado, com ônibus e instituições públicas incendiados, revelam alarmante sintoma da falência do Estado em capacitar para o mercado de trabalho os milhares de jovens que, à falta de oportunidades, são arregimentados para o exército do crime organizado. É este o tema da opinião da semana: crise social e penitenciária. Olá! Transmitir conhecimento de qualidade nessas águas turvas da desinformação é uma maneira de aperfeiçoar o nosso processo político-democrático. É uma ação sutil e eficaz, pois é por meio dele que se destrói a ignorância, mãe da intolerância, do radicalismo ideológico e da violência política. A revista Será vem desde 2012 produzindo conhecimento sobre os fenômenos da atualidade, sempre estimulando a dúvida e a controvérsia como forma de se aproximar de uma verdade possível. Para nos acompanhar, inscreva-se em nosso canal no YouTube que aparece na parte superior desse vídeo. A revista é um projeto editorial independente integrado ao Instituto de Estudos e Pesquisas para o Fortalecimento da Democracia, o IEPFD. Para conhecer o IEPFD, vá em nosso site. O Instituto tem um compromisso radical com o fortalecimento da democracia e com o enraizamento de seus benefícios e valores para todos. A democracia se impôs após longo e tortuoso caminhar na história com um valor universal. Esta afirmação nos impõe um imperativo ético, que é o sentimento humanista de que não importa sob que cultura, país ou regime, o ser humano sofra mazelas sociais, como a fome, o analfabetismo, a falta de liberdade ou o peso secular das desigualdades. Tudo que é humano nos importa. Tudo que é humano nos sensibiliza. Este vídeo é o resumo da edição semanal da revista Será, de 17 de março de 2023. O peso da extrema-direita e suas estratégias e ações golpistas, manipulando sua legião de zumbis, inquietaram Jean-Marc von der Weyde, que escreveu uma série de 6 artigos, ao qual será publicado aqui na Será. Na série, levanta com a sua visão de observador da política as principais ameaças ao governo Lula. Está em A Armadilha, as relações com o Congresso Nacional. Em Recife versus Adversidades Climáticas, Adriano Batista Dias e Tarcísio Patrício de Araújo abordam a urgente necessidade de tomada de decisões diante das ameaças cientificamente calculadas decorrentes do aquecimento global. José Paulo Cavalcante Filho, de Lisboa, nos atualiza sobre as notícias dos jornais de lá, algumas relacionadas a como Portugal vê o Brasil. Está em Notícias da Terrinha. Fernando Dourado, que após mais de uma centena de artigos de crônica para a nossa revista, tirou um ano de férias, retorna com a sua escrita afiada de sempre. Está em Mais de um Ano Depois. O casamento, essa instituição milenar, é analisado criticamente, resultado da pesquisa de Paulo Gustavo, por escritores e personalidades famosos. Está em Quem Pensa Não Casa. Na última página, a charge de Elson. Eu espero que esse conteúdo possa ajudá-lo na compreensão dos fatos do nosso tempo. Para receber por e-mail os novos artigos todas as sextas-feiras, assine a nossa newsletter.
Você poderá também nos seguir no Facebook. Nós somos uma organização sem fins lucrativos e dependemos de doações para produzir e divulgar nosso conteúdo. Se você deseja integrar-se a esse nosso esforço, é simples. Faça a sua doação via Pix, que está logo acima na tela, ou vá para a página também indicada acima para conhecer diversas formas de como você pode ajudar a fortalecer nosso projeto editorial. Um forte abraço e a gente se vê na próxima semana.